Olá, sou Gerson Witte, sou professor, artista e historiador. Estou aqui no interior do município de Macieira, na comunidade do Paiol da Pedra, para investigar uma das histórias mais incríveis, um dos grandes mistérios da nossa região. A história da Santinha da Macieira. Quem foi essa criança que virou história nacional, que trouxe milhares de pessoas aqui há mais de 40 anos? Quais foram os milagres? O que aconteceu com a menina milagrosa da Macieira? Dejanira tinha aproximadamente 13 anos, lá pelo ano de 1977, 1978. Dejanira disse, quando era criança, que ela sonhou com a Virgem Maria e que ela disse que ela deveria curar as pessoas, que ela deveria usar seus poderes, seu conhecimento para curar as pessoas. E ela começou a fazer isso numa pequena casa, uma casa muito simples. As pessoas começaram a vir a essa localidade. Ela rezava, passava ervas, passava poções. Junto com a sua família, ela estava cuidando das pessoas aqui da comunidade. Mas a história se espalhou pelo Brasil. Daí a pouco, centenas de pessoas começaram a vir todos os dias a esse local. Na época, só chegava-se aqui por estrada de chão, situações muito precárias. Era comum ter mais de 500, 600 pessoas aqui nesta localidade para ser atendido por ela. Então ali no final dos anos 70, essa história ganhou repercussão nacional. Tanto que veio uma reportagem do Fantástico, mas eles vieram investigar essa história. Milhares de pessoas vindo para cá, isso incomodou muito as autoridades. Tanto que, segundo as reportagens da época, segundo as histórias da época, o bispo e os padres da região começaram a fazer um movimento para impedir que esse movimento místico, esse movimento religioso, essa ideia de cura de uma menina milagrosa se espalhasse mais do que já tinha espalhado. Mas entendam, vinham pessoas do interior do Rio Grande do Sul, vinham pessoas do Paraná, de toda Santa Catarina, vieram pessoas até de São Paulo e Minas Gerais para ser atendido por essa menina dita milagrosa. O que nós sabemos, e a acusação das autoridades da época, é que era charlatanismo, estavam explorando as pessoas. Nós não podemos afirmar, e provavelmente não era realmente, um charlatanismo ou algo de má fé feita pela menina. Porém, imagens, reportagens da época, todas falam que existiam guardas de proteção armadas que vendiam de tudo nessa localidade, que vendiam água, refrigerante, vendiam comida e vendiam, digamos assim, uma senha para ser atendido pela santa. Não é vendido, é uma doação espontânea, mas caso você não fizesse, você não teria acesso a ela. Então, existiram aproveitadores, e isso é um fato, de pessoas que provavelmente enriqueceram muito com essa história. A comoção foi tão grande na região, e nós estamos falando ali de 1980, o delegado veio com os policiais aqui e prenderam aquela criança, junto com a sua família. Imagina, vieram policiais para prender uma menina de 14 anos de idade, sob acusação de charlatanismo. Hoje pode parecer impensável, mas lembre-se, há mais de 40 anos não existia ainda Estatuto da Criança e do Adolescente. Mesmo assim, o delegado teve que responder um processo por violência, sobre abuso de autoridade e violência policial. Porque uma das coisas que fizeram foi deixar ela por mais de 7 horas sob mira de armas, e estavam querendo obrigar que ela fizesse um exame médico para provar que ela não era mais virgem. Aqui nós também começamos a entender um pouco do pensamento, desse pensamento místico religioso, de que essa força de cura, essa força da fé, estaria ligado a uma relação de pureza. Ou seja, ela só poderia ser a menina milagrosa se ela fosse virgem. Então, uma tentativa de desacreditar essa história, estavam querendo provar que ela não era mais virgem, e que inclusive ela estava grávida. Mesmo assim, não aconteceu isso, mas ela acabou se mudando dessa localidade, indo para o município de Água Doce, onde continuou atendendo por algum tempo, e depois a vida dela seguiu. Sabe-se que ela passou a morar naquela cidade e que ela se casou,
teve filhos e que provavelmente está lá morando com a sua família até hoje. Também era um mistério o que tinha acontecido com essa menina, mas ela seguiu a vida dela. Naquele momento ela atendeu centenas de milhares de pessoas aqui, mas vejam como também existe toda essa pecha do machismo que envolve essa questão da religião da cura, porque ela só poderia ser santa se ela fosse virgem. Essa relação de pureza com a menina e com a santidade, isso ainda é muito forte. Então, não dá para dizer que é apenas aqui da nossa região, mas de todo o Brasil. De um certo modo também, podemos dizer essa relação com os pistoleiros. A reportagem da época, o delegado não quis gravar uma entrevista porque disse que estava com medo dos pistoleiros da região. Essa história é tão esquisita que um delegado, em plena ditadura militar, estava com medo dos pistoleiros que estavam por aqui, de pessoas que enriqueceram, que diziam que saíam com sacos de dinheiro da região. Não existe nenhuma afirmação de que essa menina enriqueceu com essa história, mas que pessoas enriqueceram, se tornaram políticos, se tornaram fazendeiros, se tornaram pessoas poderosas com o que saiu daqui, com essa exploração dessa menina. Isso é um fato. Essa história sempre me intrigou muito. Eu era criança quando isso aconteceu. Mesmo assim, eu lembro do impacto desse acontecimento. Hoje, analisando e conhecendo um pouco mais e pesquisando sobre o assunto, e conseguindo agora informações de jornais, de livros sobre esse fenômeno religioso que aconteceu aqui, é impossível não fazer uma relação com a própria história do contestado, dessa ideia de que crianças puras tinham um contato, né, muito poderoso com o imaterial, com o transcendente, e que elas poderiam realizar então curas e contato com o céu e com o divino. Então, essa relação da pureza como um contato, com uma ligação com os céus. Talvez tenha acontecido desse próprio trauma aqui da nossa região com relação à Guerra do Contestado, dessa ligação das pessoas se reunindo em torno de uma figura religiosa, que claramente era controlada por fazendeiros, por pistoleiros, por pessoas que se aproveitavam da fé, da crença, da necessidade das pessoas de ter um amparo com relação a doenças, com relação aos males do espírito, aos males do corpo, numa época que realmente não era como hoje. O acesso à saúde pública era restrito, vivíamos uma ditadura militar, vivíamos toda uma relações de repressão a qualquer movimento popular, qualquer agrupamento de pessoas. Não dá para a gente pensar essa história como um retorno quase que simbólico à própria história do contestado. E quanto que essas brigas, essas pistolagens, esse uso da violência para se aproveitar das pessoas, numa própria menina que provavelmente realmente estava numa missão que ela considerava sagrada, considerava divina. Talvez fosse investigar mais essa história, talvez pudéssemos entender um pouco mais do ponto de vista dela. Tanto assim, não vamos identificar mais do que seu nome, Dejanira, ou das pessoas envolvidas, mas é algo a procurar mais. E eu acho que as pessoas têm que se conhecer, entender o que aconteceu aqui. Mas nós vamos saber ainda qual foi o grande milagre, qual foi o grande feito extraordinário que essa menina fez para toda a região. Nós estamos aqui do lado daquilo que pode ser considerado o milagre da menina da Macieira. Essa rodovia, esse asfalto, diz que no final dos anos 70, o governo do estado estava tentando asfaltar essa rodovia. Porém, o trânsito de pessoas naquela época não justificava o alto investimento que precisava. Também o governo do estado não tinha dinheiro para fazer essa obra. O que eles fizeram, então, que o governo e os deputados e os políticos queriam, era então um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Ali, no final dos anos 70, o governo do estado então fez o projeto para asfaltar essa ligação entre o município de Caçador e a Transbrasiliana, a BR-153, que faria a ligação com o restante do Brasil. Mas na época dizia-se que aqui não tinha tráfego suficiente de carros numa rodovia que era estrada de chão para justificar todo esse investimento. No final dos anos 70 veio um grupo de técnicos dos Estados Unidos, um grupo de americanos que vieram aqui a Caçador, que vieram nessa região para ver se era viável o asfalto.
Chegando aqui, eles se espantaram com o trânsito de pessoas. Eram centenas de carros, de combis, meios de transporte. Diz que no dia que eles estiveram aqui, mais de 80 ônibus passaram por essa rodovia, que na época era uma estrada de chão. Então eles viram, pô, se mais de 80 ônibus transitam por dia aqui nesse local, é necessário ter essa rodovia. Diz que liberaram o recurso, em pouco tempo inauguraram essa obra. Na época o governador do estado até brincou com isso. Essa rodovia que estão vendo aqui foi um dos milagres da Santinha da Maciel. Podemos até brincar com isso, mas foi muito importante essa rodovia para a região. Até hoje essa rodovia tornou-se a principal ligação então, com o oeste do estado, com o sudoeste do Paraná, com as principais áreas produtivas aqui da nossa região. Foi importantíssimo para o desenvolvimento do município e de toda a localidade. Inclusive, onde nós estamos, que é a chamada Comunidade do Quilômetro 30, ela só surgiu muito por causa da menina da Grosa, da Dejaneira. Esse local se desenvolveu muito naquela época, por ser um dos principais pontos de parada das pessoas que estavam vindo aqui fazer essa peregrinação religiosa. Um lugar que tinha um posto de gasolina, que tinha restaurante, um local de apoio para essas pessoas. Hoje, essa rodovia realmente ajudou muito no desenvolvimento. E tem muito mais trânsito de pessoas, de caminhão, de meios de transporte hoje do que naquela época. Mas talvez se não tivesse esse fenômeno, essa rodovia tão importante não teria acontecido.